Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? E aí, como é que foram as provas, hein? Essas avaliações abençoadas. Vocês gostaram? Sentiram dificuldade? Conseguiram realizar tudo muito bem? Então, tô aqui torcendo para que tudo tenha dado certo. Para que vocês tenham feito uma ótima prova, né, com calma, que tenham compreendido tudo muito bem e tenham atingido os objetivos, né? Que é a aprendizagem de vocês, o objetivo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Em nosso livro, nós vamos da página 130 à página 138 e vamos falar sobre a estabilidade dos gases nobres e também as ligações químicas. Olha aí, gente, ligações químicas e mudança de estado é o tema da unidade, certo? Então, vamos lá. Observa a imagem, os vários produtos que tem aí, cosméticos artesanais e alguns ingredientes usados em sua produção. Vamos lá. Você já deve ter visto cosméticos como os mostrados na figura, ou alimentos sendo anunciados como produtos sem química. Você acha que é possível existir um produto sem química? Qual a sua opinião? Você acha que pode existir um produto sem química? Vamos lá. As substâncias químicas estão presentes em toda parte, e não apenas em certos produtos. Todos os materiais com os quais temos contato, como água, os metais, os alimentos e o nosso próprio corpo, são formados por substâncias ou compostos químicos. Apesar de serem conhecidos 118 elementos químicos, contando os naturais e os artificiais, o de lá da tabela periódica, há milhares de substâncias químicas diferentes. E a cada ano, mais substâncias são produzidas em laboratórios. Neste capítulo, veremos como os átomos podem se unir e originar essa quantidade de substâncias químicas diferentes. Veremos ainda como a mudança de temperatura afeta a organização de átomos e moléculas das substâncias. A questão é, as questões para a gente refletir, né? Parar para pensar. Como os átomos podem se combinar em moléculas? E como os átomos se combinam no sal de cozinha? Quais são as diferenças entre substâncias simples e substâncias compostas? Quais são as diferenças na organização das moléculas ou dos átomos nos estados sólido, líquido e gasoso? O que acontece com essa organização durante as mudanças de temperatura? Vocês saberiam responder essas perguntas? Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho, né? A estabilidade dos gases nobres. Lembram daquela fila lá da tabela periódica, aquela última fila lá do lado direito, que é formada justamente por esses gases nobres que não combinam com nenhum outro, não é? Eles são nobres, eles não se dão com ninguém. No capítulo 6, vimos que os gases nobres são encontrados livres, ou seja, eles não se combinam naturalmente com outros átomos. Veja aí a figura ao lado, não é? Essa figura aí do 7.2. Olha aqui, o gás hélio contido em cada balão é um gás nobre, formado por um imenso número de átomos de hélio livres. Quer dizer, esses átomos não são ligados a nenhum outro átomo, eles são livres, soltinhos aí. Dizemos então que os gases nobres são constituídos de átomos estáveis. E por que isso acontece? O fato de os gases nobres não estabelecerem ligações químicas naturalmente chamou a atenção dos cientistas. Quando esses átomos foram estudados, percebeu-se que eles apresentam uma semelhança. E que semelhança é essa? Todos os gases nobres possuem um número máximo de elétrons na última camada eletrônica. No capítulo anterior, nós vimos que as camadas eletrônicas são identificadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. São 7 camadas, não foi? Vocês lembram? A primeira camada, a camada K, é a mais próxima do núcleo do átomo. E a camada Q é a mais distante. No caso do hélio, a última camada é a K, cujo número máximo de elétrons é 2.
Nos demais gases nobres, o número máximo de elétrons na última camada é 8. Então, veja o modelo na figura aí abaixo. Olha aqui. Representação esquemática da distribuição eletrônica dos elétrons do átomo de argônio, um gás nobre. Note que há 8 elétrons na última camada, que é a camada M. Os átomos que não são classificados como gases nobres não têm a última camada preenchida com o número máximo de elétrons e raramente são encontrados livres na natureza. Essa observação levou os cientistas a concluírem que os átomos que não são gases nobres se combinam com outros átomos, adquirindo a estabilidade. Assim, para adquirir estabilidade, um átomo deverá ganhar ou perder elétrons para ficar com apenas 8 na última camada ou 2 no caso do lítio. Isso geralmente acontece quando o átomo se liga a outro átomo. Nesse capítulo, serão apresentados 3 tipos de ligações que os átomos podem formar, obtendo estabilidade: a iônica, a covalente e a metálica. São ligações químicas: iônica, covalente e metálica. Vamos lá. As ligações químicas. Após se ligarem uns aos outros, ou seja, após estabelecerem ligações químicas, os átomos passam a apresentar características diferentes daquelas apresentadas antes da ligação. Por exemplo, o sódio é um metal branco prateado, que em contato com a água produz uma reação rápida e violenta, liberando hidrogênio. Então veja na figura, olha aí. Em contato com a água, olha aí, momentos da reação de sódio metálico com água. Essa reação é extremamente violenta, liberando energia térmica e luminosa. Então, colocou o metal, ele praticamente explode, né? O cloro é um gás verde e em determinada concentração ele é venenoso. Entretanto, o cloreto de sódio, que é o principal componente do sal de cozinha, que é formado pela ligação entre átomos de sódio e átomos de cloro, não reage violentamente com a água, como o sódio, e não é um gás venenoso como o cloro. Então, mudou totalmente, né, suas características a partir dessa união, né, dessa ligação dos átomos. Nós vimos que são 3 tipos de ligações, né? Vamos ver a primeira, que é a iônica. Nós, sabendo que um átomo de sódio tem um elétron na última camada e o átomo de cloro possui 7 elétrons na última camada, se em uma situação hipotética esses 2 átomos entrassem em contato, um elétron do átomo de sódio passaria para o átomo de cloro. Então, olha aí, esse aqui dá um elétron para o outro, né? O átomo de sódio e átomo de cloro. Íon de sódio, porque ele perdeu um, né? Aí ele ficou íon. E íon de cloreto, que ele recebeu um elétron, certo? Vamos lá. Assim, ambos ficariam com 8 elétrons na última camada. Então, tanto o que perdeu quanto o que recebeu ficaram com 8. O átomo de sódio ficou com 8 elétrons na última camada e com carga elétrica positiva, já que perdeu um elétron. Vocês lembram que o elétron é negativo, né? Transformou-se assim em um íon positivo, ou cátion. Já o átomo de sódio ficou com 8 elétrons na última camada e com carga elétrica negativa, já que ganhou um elétron. Então, ele era igual, quantidade, né? Vocês lembram que de elétrons e prótons são iguais, né? Ele acaba ficando neutro. Mas o que tiver mais, se tiver mais elétron ou menos um elétron, a depender da quantidade, ele vai ficar positivo ou negativo. Então, como ele ganhou um elétron, então ficou a mais do que o número de prótons, ele ficou negativo. Transformou-se assim em um íon negativo ou ânion, chamado íon cloreto. Tanto o átomo de cloro como o átomo de sódio, agora íons, porque eles trocaram aí, passam a ter uma configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres, com 8 elétrons na última camada. Por terem cargas do mesmo valor, mas de sinais opostos, os 2 íons se atraem e formam uma ligação química chamada de ligação iônica, certo? Vamos lá. Essa atração entre os íons de sódio e os íons de cloro
forma o cloreto de sódio, que é uma substância iônica também chamada de composto iônico. A organização dos íons cloreto e dos íons de sódio forma um aglomerado ou agregado iônico. Como o exemplo do cloreto de sódio, vimos que para uma ligação iônica ocorra entre dois átomos, é preciso que eles formem íons de cargas opostas, né? Um ganha, o outro perde, então vai ficar a carga oposta. Um fica positivo, o outro fica negativo. Ou seja, é preciso que um deles tenha a tendência de perder elétrons e o outro de ganhar, para alcançar uma configuração estável. Como os metais têm, em geral, 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, e os não metais têm 5, 6 ou 7, a ligação iônica geralmente ocorre entre um metal, né, que tende a perder o elétron, e um não metal, que tende a ganhar. Ela também pode ocorrer entre metal e o hidrogênio. A ligação iônica pode ser representada pela carga elétrica do íon e pelos elétrons de sua última camada, que são indicados por bolinhas, né, que são asteriscos, cruzes ou outros símbolos. Veja como ficam essas representações para o cloreto de sódio. Na última delas, apenas os elétrons da última camada do cloro são indicadas. Olha aí, a representação é uma fórmula química, não é? Esse tipo de representação dos compostos químicos são chamadas fórmulas químicas. A fórmula química indica a quantidade e o tipo de átomo que forma o composto. A determinação da fórmula química de um composto iônico é feita da seguinte maneira. O número de carga do cátion fica sendo o índice do ânion e vice-versa. Olha aí. Quando o número for 1, ele não precisa ser indicado. Assim, o cloreto de sódio, que é representado pela forma NaCl, né? Essa fórmula chama fórmula unitária. Indica que em qualquer amostra de sal, para cada íon de sódio, há um íon de cloro, que é um só, e não precisa ser anotado. Agora, vamos imaginar outra situação. O cálcio tem 2 elétrons em sua última camada, enquanto o oxigênio tem 6. Você consegue imaginar o que pode acontecer na combinação entre esses dois átomos? O cálcio tende a perder 2 elétrons e o oxigênio tende a receber os 2 elétrons. Assim, ambos ficam com 8 elétrons na última camada. Como são formados 2 íons com carga de menor valor, mas de sinais opostos, por atração elétrica, estabelece uma ligação iônica. Da mesma maneira que aconteceu, né, com os outros dois do exemplo anterior. A fórmula unitária desse composto pode ser, então, determinada. Olha aí, agora não é mais 1, agora são 2. Olha aí. Como os dois números são iguais, eles não precisam ser indicados na fórmula. Dessa maneira, o composto é formado representado pela fórmula unitária CaO e é chamada de óxido de cálcio. Vamos analisar essa terceira situação. O cálcio tem 2 elétrons na última camada e o flúor tem 7. Como seria a ligação química entre esses dois elementos? Nesse caso, o cálcio forma um íon com carga mais 2, né? E o flúor, um íon com carga menos 1. Como são formados íons com cargas opostas e valores diferentes, cada átomo de cálcio irá atrair e estabelecer ligação iônica com 2 átomos de flúor. A fórmula do composto iônico formado é CaF2, que é o fluoreto de cálcio. O número 2, colocado na parte inferior, indica que para cada íon de cálcio há 2 íons de flúor. Note também que a soma de cargas elétricas nas fórmulas é nula, isto é, a soma total de cargas positivas é igual à soma das cargas negativas. O número de elétrons de um átomo pode ganhar ou perder, ou então compartilhar, como você vai ver adiante. É o chamado valência do átomo. Por isso, as ligações iônicas são chamadas também de ligações eletrovalentes. Nos exemplos anteriores, dizemos que o sódio tem valência de mais 1 e o cloro menos 1. Já o cálcio e o oxigênio têm valência de mais 2 e menos 2, respectivamente. Vamos falar da ligação covalente. Nós falamos da ligação iônica, né, onde existe o ganho ou perda de elétrons. Já vimos na natureza que um gás nobre como o hélio é formado por átomos isolados de hélio.
O mesmo não acontece, por exemplo, com o gás hidrogênio, cujos átomos são unidos 2 a 2, formando o que conhecemos como moléculas. No caso do hélio, não formam moléculas, né? Porque eles não se juntam, eles estão sempre separados. As moléculas podem ser compostas de 2 ou mais átomos que podem ser iguais ou diferentes entre si. As moléculas podem ser representadas por uma fórmula molecular. Por exemplo, a fórmula do gás hidrogênio é H2 e a do gás oxigênio H2. O número 2 que acompanha a fórmula é o chamado índice e indica a quantidade de átomos que forma a molécula. Como o átomo de hidrogênio tem tendência a ganhar elétrons, quando átomos de hidrogênio se combinam, eles compartilham os elétrons. Assim, cada átomo passa a ter 2 elétrons em vez de 1, adquirindo a estabilidade como o átomo do gás hélio, um gás nobre com 2 elétrons na última camada. Aqui na figura 7.11, que é a representação do modelo da molécula de hidrogênio. Olha aí, cada um tem um. Aí na união eles acabam compartilhando, né, os elétrons e estão juntinhos aí. Um esquema que acontece na combinação de 2 átomos de hidrogênio. Cada par de elétron compartilhado é formado por um elétron de cada átomo. Com o compartilhamento, cada par pertence simultaneamente aos 2. Os elétrons que formam o par são atraídos pelos núcleos de ambos os átomos, uma vez que cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Esse tipo de ligação é responsável pela formação de moléculas, como a do gás hidrogênio, o gás oxigênio e da água. Por isso é chamada também de ligação molecular. As substâncias formadas por moléculas são chamadas substâncias moleculares. Para representar uma molécula, podemos usar a fórmula molecular, que é a fórmula eletrônica, que indica os pares de elétrons da última camada, ou a fórmula estrutural, que representa com um traço o par de elétrons compartilhado pelos átomos. Veja como são essas fórmulas. Olha aí. Fórmula molecular, fórmula eletrônica e fórmula estrutural. O gás oxigênio, por exemplo, é formado por 2 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem tendência a ganhar 2 elétrons. Portanto, compartilham 2 elétrons formando 2 pares. Desse modo, cada átomo fica com 8 elétrons. Considere sempre que os elétrons que formam a ligação fazem parte dos 2 átomos simultaneamente. Olha aí. Modelo de estabelecimento de uma ligação covalente entre 2 átomos de oxigênio. Eles são iguaizinhos, né? E eles aqui estão compartilhando os elétrons. Continuando, veja as fórmulas abaixo. A fórmula molecular, fórmula eletrônica e fórmula estrutural. A água é uma substância molecular, cuja fórmula é H2O, o que indica 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio para cada molécula de água. Se apenas um átomo de hidrogênio compartilhasse seu elétron com o oxigênio, o átomo de hidrogênio ficaria estável, com 2 elétrons na última camada eletrônica. Mas o oxigênio, que tem 2 elétrons em sua última camada, ficaria com 7. Que tem 2 não, que tem 6, né, gente? Eu acho que eu falei 2. Porém, quando 2 átomos de hidrogênio compartilham elétrons com de oxigênio, este fica com 8 elétrons, né? Que são 2. Aí ele vai compartilhar 2 elétrons. Aí, em vez de 7, ele vai ficar com 8. Abaixo estão representadas outras fórmulas que podem ser usadas para representar uma molécula de água. Então, aqui é a fórmula molecular, fórmula eletrônica e fórmula estrutural. Aqui a gente vê mais a fórmula molecular, não é? Além das fórmulas, podemos utilizar um modelo para representar a molécula da água, como representado aí nessa figura. Olha aqui, ó. Átomo de oxigênio, vermelho, com 2 de hidrogênio. A ligação covalente em geral ocorre entre 2 não metais, isto é, entre átomos que possuem 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, ou entre o não metal e o hidrogênio. Como vimos, o número de elétrons de um átomo pode ceder ou ganhar nas ligações iônicas, ou então compartilhar nas ligações covalentes, corresponde à sua valência. Utilizando a água como exemplo, cada átomo de hidrogênio compartilha um elétron, tendo valência 1.
enquanto o átomo de oxigênio tem valência 2, porque compartilha 2 elétrons. E por último vem a ligação metálica. No 8º ano você aprendeu que a corrente elétrica é formada pelo movimento ordenado de cargas elétricas. Essas cargas são os elétrons. Vimos também que os metais, principalmente o cobre, utilizado nos fios elétricos, são bons condutores de eletricidade. Agora que você conhece a estrutura dos átomos, conseguiria explicar essa propriedade dos metais de conduzir eletricidade? Por que eles conduzem a eletricidade? Para explicar por que os metais são bons condutores de eletricidade, os cientistas criaram um modelo de ligação metálica, que representa como os átomos metálicos se comportam quando estão próximos uns dos outros. Na maioria dos metais, os átomos não se ligam dessa forma, como os átomos de um composto iônico ou de uma molécula. Nas ligações metálicas, os elétrons da última camada podem mover-se livremente, sendo compartilhados entre diversos átomos ligados. Olha aí, elétrons livres e os átomos de metal. Quando os elétrons saem de um átomo, ele fica temporariamente com excesso de carga positiva. Costuma-se dizer, então, que os metais são formados por íons positivos imersos em uma espécie de nuvem de elétrons, ou em um mar de elétrons livres, que se movimentam de maneira desordenada. A facilidade com que os elétrons se deslocam entre os átomos explica porque os metais, em geral, conduzem bem a eletricidade, porque geralmente os elétrons dos metais movem-se de forma desorganizada em todas as direções, então eles são livres. Porém, quando ligamos um fio metálico a uma pilha, o movimento fica mais organizado. O fluxo dos elétrons segue em determinado sentido de maneira ordenada, gerando corrente elétrica. Então, eles ficam organizadinhos e favorecem, essa energia. A corrente elétrica que passa por um fio de cobre, por exemplo, é formada pelo movimento ordenado de elétrons de um ponto a outro do fio. Olha aí, o fluxo de elétrons organizadinhos, olha, todos na mesma direção, certo? Pronto, nós encerramos aqui, não é, gente? Então, agora nós temos uma atividade da página 144. Vamos lá, tá aqui pertinho da gente. 144. De 1 a 3. Olha aí, gente. Deixa eu abrir aqui. O meu também. 144, de 1 a 3. Nós vamos responder a primeira questão, marcando verdadeiro ou falso, No caderno, indique as afirmativas verdadeiras. O átomo de cloro com 7 elétrons na última camada é um átomo estável. Olha aí, 7 elétrons. Isso torna ele estável? Não, não é? Não, que a gente sabe que precisa ter 8. A existência de uma imensa variedade de substâncias naturais deve-se à capacidade de os átomos de se combinarem entre si. Verdade, Então, letra B é verdade. Letra C. A água é uma substância simples? Não, não é? Não. Letra D. Nas ligações químicas, os átomos tendem a adquirir uma configuração eletrônica semelhante às dos gases nobres? Sim, lembram lá que eles trocam, ou compartilham os elétrons, Garantindo a estabilidade deles. D. É verdade. Letra E. O gás hidrogênio é uma substância composta? Falso, Letra F. Metais têm tendência a formar cátions ao se combinarem com não metais? Sim, Sim. Não metais têm tendência a formar ânions ao se combinarem com metais. Verdade? Também, E letra H. Em um balão com gás hélio, há moléculas de hélio? Não, não existe moléculas, eles não se juntam, Eles ficam soltos, Os átomos ficam soltos. Moléculas é quando eles se juntam, E a última letra. Um átomo com um único elétron na última camada tem tendência a receber elétrons de outros átomos? Não, Não, só com um não, Então, respondemos a letra B, D, F e G, que são as verdadeiras.
As outras questões vocês vão responder, né? Tire a dúvida com seu professor da turma e não deixe de enviar a atividade, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta com a nossa segunda videoaula desta semana. Até daqui a pouquinho.